No ar, episódio 17 do Assombração, com o quarto episódio da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. E neste episódio, você vai conhecer o caso da família Perron, que deu origem ao filme Invocação do Mal. O tema foi uma sugestão do nosso ouvinte André Abdum, que entrou em contato com a nossa equipe alguns meses atrás no Instagram, @assombracãopodcast, pedindo que eu contasse essa história aqui. E a partir dessa sugestão dele, decidimos não só contar a história da família Perron, mas sim contar todos os casos das investigações de Ed e Lorraine Warren. Obrigado pela sugestão, André. E assim como ele, o nosso ouvinte André Abdum, você que me ouve agora também pode entrar em contato com a nossa equipe e sugerir algum tema, dar o seu feedback sobre os nossos episódios ou enviar o seu relato paranormal através do nosso Instagram, Facebook e e-mail que estão disponíveis aqui na descrição deste episódio. Você está ouvindo a família Perron de Invocação do Mal. E esse é o Assombração. Histórias reais. Relatos. Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Vultos. O que realmente é a assombração? A história da família Perron e o filme Invocação do Mal de 2013, apesar de ser real, é o clássico dos clássicos, dos clichês dos filmes de terror, e também pouco parecido com o caso da família Smur que contamos no episódio 15 do Assombração. Apesar do filme ser um dos mais aclamados da última década, a fórmula é um pouco desgastada para o gênero terror. Uma família compra uma casa que é assombrada e, sem saberem disso, passam a morar lá e tudo acontece. Mas o que faz desse caso diferente de todos os outros que conhecemos são as especificidades marcantes nessa história. A família Perron era composta por Roger e Caroline, que eram os pais, Nancy, Christine, Cindy, April e Andrea, que eram as filhas. Em 1971, o casal Roger e Caroline Perron compraram sua nova casa na fazenda Arnold, localizada em Harrisville. Essa casa possuía 10 cômodos e foi construída em 1863. E na mudança para casa, as crianças viram um homem lá dentro, mas pensaram que era alguém da família do antigo dono. Segundo Andrea, ele desapareceu em frente à irmã Nancy. Ela nunca o viu desaparecer, apenas via o corpo todo e achava que era um homem normal. Eles todos nunca pensaram que estavam mudando para uma casa mal-assombrada. Eles tinham comprado a casa em um leilão do banco e nem imaginavam quem havia morado antes deles por ali. Até que começaram a realmente morar lá e era tudo perfeito. Eles amavam o lugar. Mas o cachorro da família foi o primeiro a sentir algo estranho no local e não queria entrar de jeito nenhum. Logo, a família Perron começou a perceber coisas estranhas na casa. Um dia, as meninas começaram a brincar de cabra cega até que uma delas se escondeu debaixo da escada e acidentalmente esbarrou na parede de madeira que estava atrás dela. Parede de madeira que, na verdade, estava lacrando um porão que guardava um piano e muitos itens velhos e estranhos
sem nenhum significado aparente, além de que poderiam ser objetos não desejados dos antigos moradores da casa. Estranhamente, todos os relógios da casa paravam às 3h07 da madrugada. Se você que me ouve agora conhece o mínimo de histórias e filmes de terror, sabe que o horário das 3 da manhã é a conhecida hora do demônio. Mas por quê? Muitos especialistas dizem que esse horário é a hora em que os demônios estão no nosso plano e é nessa hora que as pessoas estão mais acessíveis a sofrerem algo sobrenatural. Muitos acreditam que é porque às 3 da tarde foi o horário da morte de Jesus Cristo e 3 da madrugada seria o horário oposto, a hora do diabo. Correspondente também a essa explicação é a cruz invertida de cabeça para baixo como símbolo do anticristo. Seria a real explicação de que, ao contrário do bem, existe o mal. Outros dizem que tudo que é de sobrenatural e que vem relacionado ao número 3 é para zombar o cristianismo, que é baseado na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Caroline Perron, a mãe, acordou sozinha com um barulho em seu quarto e logo notou uma mancha roxa na sua perna direita. Tempos depois apareceu outra mancha roxa em suas costas, até que se espalhou por várias partes do corpo. Ela achava que era falta de ferro e passou a tomar vitaminas e remédios para suprir essa possível necessidade do corpo. Mas mal sabia ela que falta de vitamina não era o problema. Cheiro de podre era fortemente sentido em vários cômodos da casa. O cachorro da família, que no início nem queria entrar lá, foi encontrado morto no quintal sem nenhum motivo aparente. Daí em diante, portas começaram a bater sozinhas, a perna de Christine começou a ser puxada durante a noite e Cindy, que era sonâmbula, misteriosamente começou a bater a própria cabeça em um armário. E isso se repetia. Anos depois, em depoimento, Cindy disse: as coisas estavam acontecendo a todos nós, mas não contávamos um para o outro. Estava com meus brinquedos em meu quarto, descia para pegar alguma coisa e quando voltava eles não estavam no lugar. Tinham sido movidos ou colocados embaixo da cama. Aí eu ia brigar com minhas irmãs e elas não sabiam do que eu estava falando. Foi assim que começou. Quando você percebe que ninguém mais está na casa, só você e os brinquedos ainda estão mudando de lugar, não pode ser uma das suas irmãs. Em uma noite, enquanto todos dormiam, Caroline Perron ouviu barulhos de palmas pela casa. Então, foi procurar por quem estava batendo palmas na residência naquele horário. Portas-retratos caíram e conforme Caroline andava pela casa, 2 portas se abriram, fazendo com que ela fosse sozinha em direção ao porão. Bastou ela entrar no porão para a porta bater e, consequentemente, derrubar Caroline escada abaixo, deixando Caroline presa dentro do porão. Em um relato sobre os ocorridos na residência da família Perron, Andrea disse: começamos a culpar umas às outras. Éramos 5 meninas que dividiam tudo. Se amavam loucamente. Mas quando mudamos para a fazenda, de repente só havia suspeita e briga.
Não éramos crianças ricas, então valorizávamos nossos brinquedos. E quando as coisas começaram a desaparecer, as acusações surgiram. Um dia minha mãe colocou fim a tudo isso. Ela disse: seu pai e eu nos mudamos para as montanhas e compramos essa fazenda para que vocês tivessem um ótimo lugar para viver. E vocês têm mais do que a maioria das crianças desse planeta. Isso acaba agora. Então percebemos o que estava acontecendo e tivemos uma espécie de transição espiritual. E foi aí que Cindy começou a dividir seus brinquedos com as crianças que apareciam no quarto dela para brincar. Cindy ia até minha cama e dizia: Annie, estou ouvindo vozes e todos dizem a mesma coisa. E eu perguntava o que eles diziam e ela respondia: há 7 soldados mortos na parede. 8 gerações de uma família viveram e morreram naquela casa antes da nossa chegada. Depois de 5 ou 6 meses, abordei minha mãe e disse que era hora de ela saber o que as minhas irmãs estavam dizendo. 1 ou 2 dias depois, quando meu pai chegou em casa, ela disse: precisamos conversar. Você precisa saber o que está acontecendo com a sua família. Foi a primeira conversa que eles tiveram sobre as manifestações espirituais na casa. Acho que estávamos destinados a ficar lá. Era quase como se a casa nos fizesse ficar lá. E é preciso lembrar que nos mudamos para a fazenda em janeiro de 1971, quando nossa economia não estava muito bem. O valor da propriedade só diminuía e meus pais tinham colocado tudo o que tinham na casa. Não podíamos apenas ir embora. E nós amávamos a fazenda. Os casos que Ed e Lorraine investigavam estavam ganhando cada vez mais fama. E eles faziam muitas palestras sobre o assunto. Caroline decidiu ir a uma dessas palestras e pedir ajuda a Ed e Lorraine. Eles aceitaram ajudar e foram até a casa da fazenda onde a família Perron morava. Eles entraram e conheceram toda a casa, e Lorraine pediu para conhecer o porão em que Caroline ficou presa. Ao entrar, Lorraine, por ser clarividente, sentiu uma forte energia pesada no local. Depois ela foi andar um pouco mais pela casa e, no quintal, Lorraine viu um espírito enforcado na árvore. O espírito de Bathsheba Sherman. Os Warrens sugeriram fazer uma purificação, um exorcismo na casa, e Lorraine disse que, ao entrar na residência, viu uma entidade maligna que assombrava o local, nas costas de Caroline e nas crianças. E não adiantava eles mudarem para nenhum outro local, porque as entidades estavam com eles, sugando a energia de todos eles. Por isso, a purificação na casa seria algo bom a se fazer. Durante as investigações, Lorraine descobriu que a casa foi construída por Judson Sherman, que era casado com uma mulher chamada Bathsheba, que aparentemente era uma bruxa e parente de uma das mulheres acusadas de bruxaria em Salem, no estado de Massachusetts, e que foi condenada à forca. Do casamento do criador da casa com a mulher, 4 filhos vieram ao mundo. Até que um 5º filho nasceu e, com 7 dias de vida, a criança foi sacrificada em frente à lareira com uma agulha de tricô enfiada no seu crânio. Isso tudo foi feito como uma ofensa suprema a Deus. Então ela correu para o quintal, declarou amor por Satã e amaldiçoou qualquer um que tentasse tirar a terra dela e se enforcou. A hora do enforcamento, segundo consta no laudo de pesquisa dos Warren, era 3:07 da manhã. Horário em que todos os relógios da casa paravam. Segundo Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa. Mas até então todos benignos, e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perron na casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas, todas as noites.
Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam empurrando carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por uma mão invisível. Os Perrons sempre ouviam barulho de alguém varrendo que vinha da cozinha. Quando entravam no cômodo, encontravam a vassoura que tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar, com um monte de terra varrida no meio do chão, esperando para ser colocada no lixo. Manny era outro espírito que as crianças amavam. Acreditavam que Manny seria o espírito de Johnny Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa. Manny aparecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias. Mantinha um sorriso torto no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito um contato visual com Manny, ele sumia tão rápido como tinha aparecido. Além dos fantasmas, a família testemunhou muitos fenômenos inexplicáveis. As camas levitavam, um aparelho de telefone flutuou e caiu bruscamente, batendo na base do telefone quando alguém entrou na sala. E vários objetos flutuavam pela casa. Várias vezes as cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado e fotografias caíam das paredes. A família relatou ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava da parede e dissolvia do nada. Após ataques e ameaças para que os Perron deixassem a casa, a possessão de Caroline pelo espírito de Bathsheba aconteceu e ela tentou matar 2 de suas filhas. Coube a Ed e Lorraine fazerem um exorcismo às pressas. Ou então, o pior iria acontecer. Sobre a noite que a cerimônia foi realizada, Andrea explicou. A noite em que pensei que veria minha mãe morrer. Foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e uma força que não é desse mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. Apesar das tentativas do casal Warren de livrar a família do espírito maligno, a situação se agravou. Então Roger decidiu que os investigadores deveriam deixar a casa imediatamente. Apesar de todos esses fatos que ocorreram com a família Perron, a falta de dinheiro manteve a família na casa por mais 10 anos. Incapazes de fugir, eles suportaram os espíritos do bem e do mal. Em 1980, por insistência de Caroline, os Perron estavam financeiramente bem e então se mudaram para a Geórgia. Andrea Perron escreveu 3 livros sobre suas experiências na casa. House of Darkness, House of Light, 1, 2 e 3. Ela faz várias palestras sobre o tempo em que viveu na casa e em depoimento ela disse: a casa nunca nos deixou. Ainda que nós tenhamos deixado a casa, nunca nos deixou e nunca nos deixará. E para você que acompanha sempre o nosso podcast, na próxima semana teremos pela primeira vez um episódio bônus contando quem era Bathsheba Sherman, o espírito que atormentava e possuiu Caroline Perron. E ainda mais detalhes sobre o caso para você entender e conhecer mais a fundo a história da família Perron. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais com a hashtag Assombração. Nossas redes sociais, e-mail e site na descrição deste episódio estão abertos para receber o seu relato a qualquer momento. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 17. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.